Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Oliver, professor de Geografia, e esse é o canal Geografia Ativa. Hoje, dando sequência às nossas aulas de clima, vamos trabalhar um pouco sobre os climas e climogramas, beleza? Nas últimas aulas a gente viu os fatores do clima, as diferenças entre tempo e clima, e hoje a gente vai falar um pouco mais do que é o clima em si, né? Que é um estado da atmosfera ao longo dos anos que permanece sobre uma região. Então, a gente trouxe aqui diversos climas, né? Frio de montanha, equatorial, subtropical, tropical de altitude, semiárido, tropical, temperado oceânico, mediterrâneo, desértico, temperado continental e subpolar. E a gente vai falar um pouco de cada um deles, tá? E para a gente poder entender melhor como que funciona cada clima da Terra, beleza? O primeiro, aqui em Belo Horizonte, tropical de altitude. Por que tropical de altitude? Porque um dos fatores que a gente viu que modificam o clima é a altitude. Quanto mais alto, mais fria uma região vai ser, né? A gente falou do gradiente térmico, a cada quilômetro na atmosfera que sobe 6 graus a menos faz, beleza? A temperatura vai diminuindo. E Belo Horizonte tem uma média de 850 metros de altitude, a temperatura média é de 20 graus e meio, que eu considero uma excelente temperatura média, e uma pluviosidade de 1.430 milímetros. A gente pode ver claramente o que é o clima tropical, né? O clima tropical são duas estações muito bem definidas ao longo do ano. Um verão chuvoso, então a gente tem os meses a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, muito chuvosos, né? Com média de chuva de acima de 160 milímetros. E um inverno muito seco, né? Que mal passa de 30, 40, e esses valores aqui de junho, julho e agosto, geralmente passam anos que não chove, né? 0 milímetros, tá? E uma temperatura média que no verão chega ali a seus 23 graus e no inverno cai para 17, 18 graus, mantendo a média bem equilibrada e um clima muito bom, tá? Então, eu vou abrir o Google aqui, o Google Earth, pra gente ver Belo Horizonte, tá? Como que ela está aqui. Aqui é 800 metros, 900. Você tem o topo aqui da Serra do Curral a 1.200 metros, né? E Belo Horizonte não está tão longe do litoral, tá? Apesar de estar longe, o oceano ainda vai influenciar muito Belo Horizonte, como a gente viu nos outros gráficos lá, nas aulas no INDE, como que as massas de ar atuam e massas oceânicas atuam em Belo Horizonte, beleza? Agora a gente vai para o clima tropical, tá? Sem altitude. E eu escolhi Cuiabá, uma cidade, para ser o exemplo aqui, tá bom? Cuiabá está relativamente baixo, 178 metros de altitude. Chove um pouco a menos que Belo Horizonte, 1.337 milímetros por ano, tá? Você vê claramente aqui como que o clima tropical é parecido, né? Ele vai ter uma temperatura média mais constante, pouca variação e muita chuva no verão e pouca chuva no inverno, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês uma tabela aqui, um gráfico do mês de outubro desse ano de Cuiabá, para vocês verem a temperatura naquela onda de calor. Belo Horizonte, para fazer uma comparação, fez um máximo de 38. Cuiabá, no dia 1º de outubro, fez 43, 40, 41, 42, 42,6, 41,9, 41,7, 43,2, 42,7, 39,9. Ou seja, durante 10 dias praticamente, Cuiabá atingiu 40 graus e ficou acima, que é uma temperatura muito alta, né? Só para a gente mostrar que a média é uma média. Nos meses mais frios a temperatura chega a 15 e nos mais quentes passa de 40 durante vários dias, né? Porque a altitude vai influenciar bastante e também, né, a localização. Cuiabá está muito longe do litoral, tá? Tá no meio do continente, e no meio do continente ele tem pouca influência de massas de ar oceânicas. As massas de ar que vão atuar aqui é a tropical continental, que atua nessa época do ano, e massas polares no inverno que conseguem atingir a região de Cuiabá, que está relativamente no centro do continente sul-americano, né? Se você for comparar aqui, beleza? Então agora a gente vai voltar aqui, tá? E nós vamos falar um pouco do oceano como um fator que é o motor do clima na Terra, né? Nós somos um planeta oceânico, apesar de chamarmos Terra.
Mas, como vimos aqui, o tropical de altitude, o tropical, a altitude varia, né? E a gente vai trabalhar dois climas agora, o temperado oceânico e o temperado continental, para a gente lembrar e trabalhar sobre continentalidade e maritimidade. Lembra que eu falei que Belo Horizonte está relativamente próximo ao litoral, ao oceano, e o oceano influencia o clima de Belo Horizonte, né? Já Cuiabá, não, o oceano está tão longe que basicamente não vai influenciar diretamente. Agora, dois lugares interessantes. Nós vamos ver aqui primeiro para temperado oceânico, na cidade de Londres, né, a capital da Inglaterra, que tem uma pluviosidade baixa, tá? 621 milímetros. Isso aqui no Brasil é o clima semiárido, basicamente. Mas a chuva é bem distribuída o ano inteiro. Então, basicamente, fica chovendo todos os dias em Londres, uma chuva fina, constante. E por que chove lá? Por causa da proximidade com o oceano, né? Londres está basicamente aqui na Inglaterra, né? Uma cidade gigantesca e antiga. E a Inglaterra é uma ilha e que vai receber a influência da corrente do Golfo, tá? Vou mostrar para vocês agora a corrente do Golfo atuando. Esse é o mapa de temperatura do mar. Vocês podem ver claramente a corrente do Golfo aqui, ó, como a água quente vem. Vou mostrar para vocês o mapa das correntes oceânicas, tá? Esse aqui é um mapa agora das correntes oceânicas. A corrente oceânica vem aqui, a corrente do Golfo, e joga até aqui no norte da Europa, né? Noruega, Suécia, uma temperatura do mar mais quente um pouco do que deveria se esperar. Então Londres recebe aqui a temperatura do mar aqui 28 graus, ela chega aqui em Londres a 14 graus. Na mesma latitude onde tem uma corrente fria, a temperatura está 4 graus. Então é uma diferença muito grande. E essa temperatura aqui vai manter a cidade de Londres com uma temperatura média de 11 graus ao longo do ano. A diferença de temperatura média, olha só, em Belo Horizonte a gente viu que era bem pouca. Aqui em Londres vai ter uma variação maior, tá? Até por causa da latitude. E vamos ter 5 graus de média no inverno e 19 de média no verão. Então a gente tem ali 14 graus de diferença. Porque a proximidade do oceano mantém a temperatura mais constante ao longo do ano, beleza? Vamos voltar aqui para a gente ver uma coisa. Londres está, a gente pode olhar aqui embaixo, ó, a 51, né, graus de latitude norte, tá bom? E agora a gente vai fazer a comparação aqui com o clima temperado, continental, beleza? Guardem esse gráfico, chuva constante ao longo do ano e uma variação de temperatura de 14 graus por causa do oceano, que mantém a temperatura mais constante. Agora a gente vai para o temperado continental, tá bom? Vamos para Astana, a capital do Cazaquistão, tá bom? E olha a diferença. Está um pouco mais elevado, 345 metros de altitude, mas não é o suficiente para ter um clima mais frio só por isso, tá? A temperatura média é de 2,2 graus, então é muito mais frio do que Londres. E eu vou mostrar para vocês onde que está. A gente vai ver que chove muito pouco, 308 milímetros, e a diferença do verão para o inverno, né, é absurda, de média, tá? No inverno, em janeiro, mês mais frio, a temperatura média é de menos 16 graus, essa é a temperatura média, frio, né? Fevereiro também, menos 16. Agora no verão, em julho, a temperatura é de 21 graus, a média, ou seja, são 37 graus de diferença da temperatura média no inverno para a temperatura média no verão. 37 graus. Londres é 13, como a gente viu, 14, por aí. Vamos ver onde que está o Cazaquistão. Ah, professor, o Cazaquistão deve estar lá no Polo Norte, basicamente. Só que não. Nur-Sultan, né, que é o nome de Astana agora, que é uma cidade planejada e nova, né, está aos mesmos 51 graus norte de latitude de Londres. E olha a diferença do clima, né? Mas Nur-Sultan está no meio do continente asiático, tá? Muito ao norte, sem nem perto de nenhum oceano aqui, tá? Talvez esteja mais perto do Oceano Ártico do que o Oceano Índico. E vamos voltar aqui para a gente ver uma coisa. Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da cidade, feita no inverno, tá? É uma cidade que foi planejada recentemente.
ele tem muito ainda da era soviética. Vocês podem ver que é uma cidade completamente num plano, num lugar deserto e congelada, né? Você vê gelo por toda parte na cidade no inverno. E as pessoas vivendo ali, que é uma cidade até bonita, se for pensar, né? No meio do nada, planejada e um país que vive muito a partir do petróleo e do gás natural. Tudo bem? Então vocês podem procurar os links depois, eu vou deixar aqui no canal, na descrição, tá? E agora a gente volta aqui para o clima. Vamos entender a diferença do clima continental para o marítimo, né? Maritimidade, continentalidade, faz uma diferença absurda no clima. Agora eu vou equilibrar aqui, vou para um clima mediterrâneo, tá? Então a gente vai aqui agora ver a Grécia, né? Atenas, um clima mediterrâneo, que é um clima invertido com o clima tropical. A Grécia está no hemisfério norte, né? Então esses meses aqui do meio do ano são do verão, que não chove, e no inverno chove, né? Apesar de chover bastante pouco lá, 397 milímetros é um clima já semiárido aqui no Brasil, mas você vai ter aqui chuvas no verão, pouca chuva no verão e muita chuva no inverno, beleza? Que é o clima mediterrâneo. Vamos ver aqui umas imagens lá de Atenas, que fica aqui no meio bem no litoral, né, do Mediterrâneo. Lembrando que o Mediterrâneo é um mar quente também, que vai facilitar a temperatura ficar elevada lá. Deixa eu voltar aqui. Olha o Mediterrâneo aqui bem quente, perto da Grécia a temperatura está 23 graus aqui. E a gente tem esse recorte, né? E muito próximo do clima do deserto do Saara, que vai influenciar bastante aqui no Mediterrâneo, tá bom? Então a gente vai voltar aqui agora e vamos para o clima, aproveitando desértico, tá? Aproveitando que nós estávamos ficando mais seco ali, e vamos ver o que é um clima desértico. Então a gente tem aqui Riad, capital da Arábia Saudita, tá? Que está a 587 metros, chove 111 milímetros por ano de média, ou seja, é muito pouco, tá? Só para vocês terem uma noção, esse ano no dia 23 de janeiro, Belo Horizonte acumulou 175 milímetros de chuva, ou seja, num único dia de verão em Belo Horizonte choveu mais que o ano todo na Arábia Saudita, que está no meio de um deserto, tá? A temperatura média no verão é de 35 graus, lembrando que, lembra de Cuiabá, né? Que a gente viu a temperatura média lá, a temperatura média de Cuiabá, deixa eu voltar aqui só um instante, é de 26, né? É quase igual da Arábia Saudita, e nos anos mais quentes, no mês mais quente, perdão, é de 27, 28 graus a temperatura média. Já Riad, no deserto, é de 35. Imagina, para a média ser 35, é porque é muito quente. Muito quente, tá? Fica no meio da Península Arábica a cidade, no meio do deserto, a Península Arábica aqui, ó. Então a gente está no meio do deserto aqui. Uma cidade moderna, feita pelo petróleo, né? A Arábia Saudita é um país bilionário com o petróleo, tem a família real. Você vê que é uma cidade bem planejada, né? Você vê a estrutura das casas, as avenidas. E também, morar no meio do deserto traz algumas questões. Eu vou abrir aqui uma imagem do Instagram de uma pessoa vivendo uma tempestade de areia na cidade. Você viu a movimentação dos carros nas avenidas e simplesmente você é engolido por uma tempestade de areia, que é um clima, um tipo de fenômeno comum numa área de desertos como Riad, beleza? Né? Então a gente tem essa temperatura, esse clima de deserto e essas médias bem altas aqui no verão de temperatura, tá bom? E pouquíssima chuva. Vamos inverter tudo agora? Vamos pro subpolar, tá bom? Pro oposto, para os climas mais frios do planeta Terra. E aqui a gente vai para Yakutsk, a cidade mais fria do mundo, tá? A cidade com mais de 100 mil habitantes, pelo menos, uma cidade média, que chove muito pouco, basicamente porque fica muito tempo congelado tudo. Está uma altitude de 90 metros, então não influencia tanto. E a temperatura média ao longo do ano inteiro é de menos 10,2, tá? E Yakutsk, você vai ter uma temperatura média no verão, no inverno,
em janeiro e dezembro de menos 41 graus. Então, a temperatura média, né? Ou seja, fica mais frio que isso, é de menos 40 graus. E no verão, a temperatura média é de quase 20. Menos 41 para 19 dá 60 graus de diferença na temperatura dessa cidade, beleza? Temperatura média. Então, se você comprar um termômetro que só tem 50 graus de diferença, não vai funcionar. Tem que ser no mínimo 60 graus de diferença de temperatura média. Isso é uma coisa inimaginável para a gente que está aqui num clima que a temperatura ao longo do ano varia 1 ou 2 graus, né? Por causa da altitude. Yakutsk está aqui ao lado desse grande rio chamado Yakutsk, que está na península de Yakutia, né? Bem ao norte, tá? Aqui já na Sibéria. E a gente vai ver um vídeo aqui agora do pessoal lá, tá? Como é que eles vivem de um dia de inverno, acho que é um dia de janeiro. Esse vídeo é muito interessante, porque a gente vê como que as pessoas vivem vidas parecidas com as nossas aqui em Belo Horizonte, acordam cedo para ir para o trabalho, para ir para a escola, só que menos 46 graus, né? Assim, que é uma coisa inconcebivelmente congelante. Nessa temperatura não dá para ficar exposto ao ar livre, queima a pele, você vai ter problemas aí muito sérios se você ficar muito tempo no ar livre. É claro que as pessoas de lá têm as vestimentas e têm um costume, e têm um DNA que já ajuda a viver nesse lugar, mas passar um mês inteiro a menos 40 graus, e aí você tem um mercado com tudo congelado, nada perde, né? Mercado ao ar livre, todas as coisas estão congeladas, a carne já está congelada, a chance de estragar alguma coisa é muito pouca. Então é isso, é uma cidade muito fria, né, na Sibéria, e a gente pode ver como que são as pessoas de lá, né? A gente vai abrir o Instagram aqui, com a localização de Yakutsk, para a gente ver como que as pessoas de lá são. Porque como que deve ser uma pessoa que vive lá, né? E o Instagram é uma ferramenta interessante, eu botei a localização de Yakutsk aqui, e a gente vai ter foto das pessoas de lá, né? A gente imagina os russos sempre como os russos ocidentais da Europa, mas ali na Sibéria a galera já é bem asiática, né? Afinal estão na Ásia. E muitas roupas de frio vendendo, pessoal aqui meio na neve. Geralmente são fotos da galera de lá, de Yakutsk, que posta no Instagram, né? É muito interessante usar o Instagram como uma ferramenta para a gente ver como são as pessoas lá, né? Como que elas vivem num lugar que a média de temperatura no inverno é de menos 40 graus. Agora a gente vai mudar um pouco, ficar um pouquinho mais quente e vir de novo para a América do Sul, para o Brasil, para a gente ver os climas aqui, o subtropical, tá? Escolhi a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que está uma altitude elevada, 770 metros, que vai influenciar um pouco no clima. Chove mais do que aqui na região de Belo Horizonte, é 1.900 milímetros, tá? E uma temperatura média de 16,6. Lembrando que Belo Horizonte é de 20,6, né? Então é 4 graus mais frio, tá bom? O clima subtropical chove o ano inteiro, regularmente, não existe uma estação seca. Então, junho chove bem, a maio que chove menos, chove mais de 150 milímetros, mais de 105 milímetros por mês, de média. Então, é um clima frio no inverno, assim, relativamente. Acabou de sair do subpolar, mas aqui para o Brasil é um clima realmente mais frio, tá? Vamos ver a localização aqui de Caxias do Sul, que está basicamente 29 graus de latitude. Ah, eu esqueci de mostrar aqui, em Yakutsk, só uma coisa, né? Ela está na latitude de 62 graus, ou seja, já está dentro do círculo polar ártico, né? E está sendo dentro do círculo polar, faz com que o clima seja realmente muito frio. Voltando aqui no Brasil, subtropical, vamos ver uma imagem aqui de Caxias do Sul, que tem um fenômeno que ocorre lá bastante, tá? Que são as névoas e neblinas pela manhã, devido ao vento frio, devido ao frio, o ar frio e a umidade, né? Ar frio e umidade formam-se nuvens. Então, Caxias, por estar numa região mais fria e com muita umidade, por estar próximo ao oceano, a gente viu a pluviosidade anual, como que ela é distribuída, no clima subtropical chove bastante o ano todo. Então você vai ter esses constantes vários dias lá em Caxias do Sul,
com névoa e neblina pela manhã, pela noite, começo da noite, por causa desse fenômeno, né? Quanto mais sobe, mais frio, mais condensa o ar. E é uma região muito úmida. Beleza? Essas imagens aí são no Clima ao Vivo, um canal muito bom para pegar imagens da locais, né? Ao vivo, inclusive, dos locais que você está buscando. Voltando aqui na apresentação, na aula, a gente viu o subtropical, o tropical de altitude. Então agora a gente vai ver o frio de montanha. O que é o frio de montanha? Quito, no Equador, que está na latitude Equador, né? Na linha do Equador, 0 graus basicamente de latitude. E era para se esperar o quê? Uma temperatura muito maior. Mas a temperatura média é de 13 graus. É mais baixo que Caxias do Sul, que está lá no clima subtropical, porque Quito está a 2.832 metros de altitude. Tá bom? É uma cidade que tem uma pluviosidade elevada, 1.200 milímetros. A temperatura média ao longo do ano não varia, né? A gente viu que Belo Horizonte também, pela altitude, permanece basicamente a mesma. Tem uma variação, é claro, mas é muito pouca. E quanto mais você sobe, menor fica essa variação, tá? Então é basicamente frio o ano todo em Quito, né? Vamos ver como é que tá, onde que tá Quito aqui no mapa. A 2.800 metros, tá? 0 graus de latitude e muito próximo do litoral, muito próximo da Amazônia, mas na Cordilheira dos Andes, né? E Quito está num vale, assim, é bem interessante, entre várias serras. Logo ao lado, você tem cerros aí de 4.000, 5.000 metros, tá? Que vão influenciar muito no clima de montanha. E a gente já viu no Indy, deixa eu voltar aqui, onde dá para ver que tem montanha, né? Enquanto carrega a temperatura aqui, a gente vê claramente aqui no Himalaia, aqui nos Andes, e a gente pode ver claramente aqui como Quito está 16 graus e aqui ao lado 31, 32, né? A altitude faz muita diferença, tá bom? Para a gente começar a encerrar, nós vamos fazer um contraste muito grande, vamos para o clima semiárido, tá? Do Brasil, a cidade de Juazeiro aqui, que chove 422 milímetros, tem uma temperatura média de 24 graus, uma altitude de 371 metros, tá? E é muito seco, né? Você vai ter épocas do ano que mal vão chover, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses que tem pouca chuva, 2 meses, 3, 4 meses com um pouco mais de chuva, e aí você tem março, que é o mês que mais chove, então o clima semiárido é um clima de chuvas concentradas, né? Vamos ver aqui no mapa onde que está Juazeiro. É um clima de chuvas concentradas na época do ano. Juazeiro está na divisa aqui, Juazeiro, Petrolina, com o Rio São Francisco. E a gente pode ver que é uma área bem seca do Brasil, né? Tem pouca chuva nessa região, que a gente chama de sertão nordestino, que é a área da Caatinga, tá bom? E para a gente fechar, vamos para o lugar que mais chove, o clima equatorial, com 2.145 milímetros de pluviosidade, Manaus, né, no meio da Amazônia, uma temperatura média de 27 graus, é a maior temperatura média que a gente viu aqui. Chove bastante, apesar de ter uma estação mais seca e mais chuvosa, mas mesmo assim a estação seca ainda chove bastante, né? Chove mais de 50 milímetros de média e é uma cidade no meio da floresta amazônica e numa altitude muito baixa, né? E é interessante que Manaus tem o Rio Negro também, que é uma grande massa de água, tá? Escura, que fica muito quente e também influencia ali na sensação de calor da cidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido sobre o clima. Qualquer dúvida, manda um comentário aí, se inscreve no canal para a gente ir aprimorando nossos conhecimentos sobre geografia. E eu quis mostrar para vocês essa diversidade de climas do planeta Terra, o que influencia o clima, como que ele se dá e como vivem as pessoas nesses lugares, né? Onde o clima é mais quente, onde é mais frio, onde é mais alto, onde é mais seco, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até uma próxima aula. Abraço a todos!